capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam 24 tronos. E assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Pai bendito, pedimos ao Senhor que pelo auxílio do teu Espírito, revele para nós aquilo que está contido por detrás desses enigmas pelo qual o Senhor falou. Que o teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento e nos dê capacidade para compreender a verdade absoluta contida por detrás desses versos. Que esse texto, Pai, possa saltar aos nossos olhos, nos alimentar, nos edificar e nos fazer sairmos daqui nessa noite melhores do que nós entramos. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Quem está no trono? Esse é o título do sermão de hoje à noite. Quem está no trono? Durante a Segunda Guerra Mundial, um museu em Londres foi bombardeado por muitas bombas e deixou aquele museu destruído debaixo de escombros. Depois que a poeira do bombardeio abaixou, as pessoas foram averiguar o que havia restado e medir o dano causado pelos ataques das bombas naquele antigo museu. Quando entraram dentro dos destroços do museu, descobriram que havia uma pintura que tinha sobrevivido de maneira intacta. E o nome dessa pintura é Um Rei Entronizado. As paredes daquele museu estavam ao chão. O teto havia caído. Os escombros sucumbiam todas as coisas. O museu estava sob destroços. Mas a imagem do trono permanecia de pé.
Um dos curadores que estavam ali medindo os destroços, medindo os danos, medindo os prejuízos, proclamou em alta voz dizendo: tudo nesse museu desabou, mas o trono ainda está de pé. Essa é a mensagem de Apocalipse 4. Depois de nós caminharmos nos últimos domingos pelas fragilidades da realidade das igrejas, uma voz convida João a olhar para cima, porque uma porta se abre no céu. E quando João, após ser convidado a retirar os olhos da realidade da igreja e fitar os olhos no céu, na porta que se abriu, tudo muda diante dos seus olhos. Tudo muda porque quando ele olha para a terra, ele vê uma igreja enfrentando tribulação, mas quando ele olha para o céu, ele vê um trono, e quem está sentado sobre esse trono? A visão de João no capítulo 4 não é só a visão sobre um trono, mas sobre tudo o que acontece ao redor desse trono, e a adoração incessante que está acontecendo diante desse trono. A partir dos próximos capítulos e os próximos domingos, nós vamos entrar no juízo de Deus acerca dos selos, das trombetas, mas o Espírito Santo está mostrando a João que antes de todas as coisas ruins que vão acontecer, ele precisa ter uma imagem em mente: quem está no controle sobre todas as coisas. Apocalipse capítulo 4 é o antídoto de Deus para o medo e a incerteza, para a confusão e o terror daqueles que temem o que ainda há de acontecer. Mas a mensagem de Apocalipse 4 para nós nessa noite é clara: independente do que aquilo que há de acontecer, independente do juízo de Deus que há de ser derramado, independente das circunstâncias que estão fechando as portas para nós na terra, no céu há uma porta aberta. Deus reina de seu trono, o trono não está vazio, e antes de encararmos as circunstâncias da vida, precisamos ter certeza de quem está no trono. O sermão dessa noite, eu dividi-lo em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver o trono que está no céu e quem nele está assentado. No versículo de número 4 a 8, nós vamos ver ao redor do trono a adoração e a autoridade que é sucedida. Do versículo 9 a 11, nós vamos ver diante do trono a entrega, a glória e a rendição. Versículo 1 a 3 diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto é: depois de que coisas? João diz: depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas aqui, essa expressão marca a transição das cartas que Jesus estava enviando através da visão de João, acerca da realidade das igrejas que estavam presentes na terra, e agora estava mudando o cenário, ou recebendo uma nova visão acerca da igreja que se localizava no céu diante do trono de Deus. O depois dessas coisas é como uma dobradiça que conecta a porta aos umbrais. Depois dessas coisas, que coisas? Tudo aquilo que aconteceu e que está acontecendo com a igreja está sendo conectado com a visão que ele está tendo agora no capítulo 4 das coisas que vão acontecer. Depois dessas coisas, João está nos mostrando a diferença que existe no mundo espiritual entre a igreja militante que sofre na terra e a igreja triunfante que adora a Deus diante do céu. João está dizendo: enquanto eu olho para a terra, eu vejo a realidade sofrida que a igreja está enfrentando, e nós passamos por essa realidade nos últimos 7 domingos. Mas agora parece que a visão de Deus para João muda, porque ele quer mostrar uma nova realidade, mas não que
supera a primeira, mas que acontece no mesmo tempo da primeira, porque a primeira realidade é uma realidade terrena da igreja militante, mas a segunda realidade é uma realidade espiritual da igreja triunfante. Por isso eu disse a vocês que nesse exato momento nós sofremos as dores do luto do nosso irmão, da perda, da partida do nosso irmão, mas também nesse exato momento, enquanto nós choramos, enquanto nós sofremos, o nosso irmão está diante de Deus, dando glória, rendendo graça, adorando a Ele com os outros santos que partiram antes dele. Igreja militante, igreja triunfante. Essa é a visão que João tem do céu, o culto que está acontecendo diante do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta diante de mim no céu. Entre a tribulação e a glória, entre o sofrimento do presente e a esperança do porvir, João está nos enfatizando que sempre há de ter uma porta aberta no céu para nós. Mesmo quando a igreja parece encontrar na terra todas as portas fechadas, mesmo quando a igreja olha para fora e não encontra apoio em nenhum poder político, mesmo quando a igreja olha para fora e a única coisa que vê do lado de fora são ataques e mísseis vindo da parte de fora para dentro da igreja, tentando destruí-la, João está nos mostrando que durante o presente sofrimento, a única coisa que nos mantém firme na esperança da glória futura é a porta de Deus aberta no céu, que não se fecha para os seus filhos. Independente da realidade, independente das circunstâncias, independente daquilo que o lado externo ou interno tenta ameaçar a igreja de Cristo, não importa as coisas que nós estamos passando ou sofrendo, não importa as dificuldades que nós sentimos e enfrentamos, o que importa é que, independente das coisas que vieram a nos suceder, Deus mantém uma porta aberta para nós, Deus não fecha a porta para os seus filhos, Deus, quando todo mundo fechar as portas para a igreja, Ele estará com as portas do céu abertas para os seus filhos amados. Olhei para a porta aberta que estava no céu, porque eu ouvi a voz que eu tinha ouvido no princípio como trombeta. E a voz disse para mim: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então aqui é uma experiência espiritual, é uma espécie de arrebatamento de sentidos. O corpo de João fica na terra, mas em espírito ele vai ao céu presenciar o culto que estava acontecendo diante do trono. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aqui João não revela para nós a figura que está assentada no trono, até porque ele não consegue identificar. É meio que um enigma aquele que está sentado sobre o trono que João está vendo. Ele diz: há um trono no céu e há alguém sentado nele. A princípio, a ênfase de João aqui não é sobre quem está sobre o trono, mas sobre o trono propriamente dito. O centro da visão do capítulo 4 não é quem está sentado sobre o trono, mas sim o trono e o que ele significa. O que o trono significa para nós? O trono é símbolo de domínio, símbolo de governo. O trono é o lugar pelo qual o rei dá as suas ordens sobre todas as coisas. A palavra trono aparece 14 vezes entre o capítulo 4 e capítulo 5, mostrando para nós que a centralidade da visão não é quem está sobre o trono, mas o trono propriamente dito. O trono é símbolo de domínio, o trono é símbolo de governo, o trono é símbolo de autoridade soberana, mas ele não consegue reconhecer quem está diante do trono. Ele não consegue reconhecer quem está assentado sobre o trono. Aqui seria muito bom se João desse para nós uma descrição
de quem é Deus e como que Ele está agora nesse exato momento. Eu gostaria muito de saber o que João viu. Se ele viu pernas, se ele viu braços, se ele viu... O que João viu daquela pessoa que estava assentada sobre o trono? Mas João não vai matar a nossa curiosidade. Na verdade, a intenção de João é aguçar a nossa curiosidade, porque ele não descreve a forma de Deus, mas ele só fala da glória que está diante do trono. Porque parece que João está querendo dizer para nós assim, olha, mais importante do que saber quem ele é saber o que ele representa. Mais importante do que ver ele, né? A gente cantando, nós queremos ver, irmão. Vamos ter que partir para melhor. E aí João está dizendo, mais importante do que ver ele é saber quem ele é, o que ele representa e a glória que o envolve. É claro que alguns têm a esperança de um dia ver ele como ele é. Pode ser que você veja, pode ser que você passe a eternidade toda e não consiga compreender ou ver tudo que ele é. Mas a ideia principal aqui é, se você conseguir mensurar a glória que ele tem e os seres que estão diante dele, dando a ele graça e glória, você jamais irá querer perder essa visão. Você não precisa ver Deus, você não precisa ter um sinal de Deus, você não precisa de uma profecia da parte de Deus, você não precisa de um milagre da parte de Deus, você precisa mensurar, contemplar a glória que envolve Deus, e todos os seus problemas virarão mínimos quando você souber o tamanho do seu Deus. Às vezes nós engrandecemos os nossos problemas porque o tamanho do nosso Deus é pequeno demais. Mas o tamanho dos nossos problemas, não os problemas, mudam de acordo com a percepção que nós temos do tamanho do nosso Deus. Nós temos aquela famosa frase que fulano de tal faz tempestade em copo d'água. Como fazer tempestade em copo d'água? Impossível. Mas o que isso se representa? Que a pessoa pega de uma coisa mínima e faz um espetáculo. Algumas pessoas são viciadas em fazer isso com o sofrimento. Não que elas gostam de sofrer, mas elas gostam do sentimento que o sofrimento gera nas pessoas quando vem outros sofrendo. Tem pessoa que é viciada em reclamar. Tem pessoa que é viciada em contar as desgraças da sua própria vida. Você vai conversar com ela, só tem notícia ruim. Você vai conversar com ela, só tem uma coisa negativa para te dizer. Não tem uma bênção, não tem um agradecimento, não tem nada para dizer acerca da bondade de Deus. Só fala no negativo. Não quero dizer que essa pessoa não tem uma vida sofrida. Tem sim pessoas que sofrem mais do que outras. Mas se nós não podemos mudar o tamanho do sofrimento que nós estamos passando, nós podemos mudar a perspectiva pela qual nós olhamos para ele. E parece que João está querendo nos dar um antídoto, dizendo que problemas grandes só existem para aqueles que têm um Deus pequeno. Mas se vocês conseguirem olhar para o céu e verem a glória que está em volta desse Deus a qual eu estou anunciando vocês, todo e qualquer problema, independente do tamanho que seja, se torna mínimo e minúsculo, porque o nosso Deus é infinito. Quando João vai falar acerca desse Deus, ele diz assim: o que estava sentado no trono, ele tinha um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Não é isso que eu quero saber, João. Eu quero saber a sua feição. Ele é negro ou branco? Porque tem essa guerra, né? O Jesus meio europeu e o Jesus meio árabe, né? Não, quando a gente chegar no céu para os racistas morderem a língua, Jesus vai ser negro. Eu quero saber quem ele é, João. Ele é gordo ou magro? Forte ou fraco? Fisionomia? Como que ele é? Cabelo? Como que ele é? Vai que eu vi ele um dia e não reconheci. Fala para mim as características dele. João diz, olha, eu não consegui ver não. Mas eu consegui ter uma ideia.
Uma ideia é? Então ele era alto, mais de 2 metros ou menos? Baixinho demais também não ia dar muito crédito. Imagina um Deus de 1,50 m. Fala para mim como que ele era, João. O olhar da Sara, ela já... João diz assim: eu tentei identificar, mas a única coisa que eu consigo traduzir para você, tentar imaginar quem ele era, é que ele é parecido com a jaspe e com o sardônio. O que é isso, João? Bom, jaspe é aquela pedra que brilha muito. E sardônio? Sardônio também é aquela pedra de vermelho intenso. Então ele tem muito brilho e ele é vermelho. Eu queria saber se ele era branco, rosa, amarelo, preto, cinza, vermelho. Não estou dizendo que Deus é vermelho, tá, irmãos? Estou dizendo que a visão que João está passando para nós é a seguinte. Depois ele vai sair por aí falando. João não consegue descrever a glória que ele vê. Esse é o ponto principal. João não consegue narrar com palavras. Ele está vendo alguém sentado no trono, mas quando ele tenta procurar dentro da cachola palavras para traduzir o que ele está vendo, ele não consegue. Ele fala, não tem como dizer. Tem uma forma de dizer que ele parece com isso, mas está muito longe do que ele realmente é. É muito pobre dizer as pedras preciosas são como ele. Ele é mais do que o jaspe, ele é mais do que o sardônio. Tudo isso que vocês veem como a beleza da terra, Deus é infinitamente maior. Não só era um homem, ou melhor, ele não diz que é um homem, perdão. Não só era alguém, ele diz alguém. Era alguém semelhante a jaspe e sardônia, mas também havia um arco-íris ao redor do trono. E esse arco-íris parecia uma esmeralda, e brilhava, e ao redor do trono circuncidava toda glória de Deus. E aí nós ficamos sabendo, João está... É jaspe, é sardônio, arco-íris. O arco-íris tem algumas cores, mas ele diz que o arco-íris é cor de esmeralda. Traduz para nós aí, João. João não está aqui para traduzir para nós. E aí a gente tenta arranhar, sabe? Por causa da lacuna, por causa do tempo, por causa do abismo de 2000 anos, a gente tenta imaginar algumas coisas que João estava dizendo. E aqui, esse arco-íris, que não está no trono propriamente dito, mas está ao redor do trono. E aqui eu gostaria que você, essa imagem não pinta legal, porque o arco-íris não está assim, ele está assim. Ele não está por cima do trono, ele está ao redor do trono. No sentido de que o trono está no centro e os outros 24 tronos estão em volta, dando uma ideia de aliança. Porque esse é o símbolo do arco-íris que a Bíblia pinta para nós. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com o seu povo, é o sinal da misericórdia de Deus com o seu povo. E esse arco-íris em volta, ao redor do trono de Deus, simboliza que Deus tem uma aliança com um povo. Mas quem é esse povo? Quem é esse povo contemplado pelo arco-íris? Quem é esse povo que está do lado de dentro do arco-íris? Quem é esse povo que simbolicamente é representado por aqueles que estão assentados no trono dentro do arco-íris? Quem é o povo do arco-íris, gente? Não é quem vocês pensou, não. A ideia de João aqui é mostrar que a soberania de Deus está firmada sobre o seu trono, que é inabalável. Porque aqui na terra a igreja está sofrendo. Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Efésios, Tiatira, Pérgamo, Esmirna estão padecendo sobre o domínio de Roma. Os judeus que não são judeus estão perseguindo os cristãos. O imperador está tentando perseguir os cristãos. Aqueles que não se dobram a outros deuses, não sentam na mesa dos ídolos, estão sendo perseguidos por todos. Na terra o caos está acontecendo, mas no céu o trono está inabalável. O trono no céu é a garantia da calma
de todo filho de Deus. O Filho de Deus está em paz, não por ausências de conflitos, mas o Filho de Deus está em paz, porque sabe quem governa acima dos conflitos. Uma coisa é nós termos paz enquanto estamos em casa e não tem menino para chorar, não tem vizinho fazendo barulho, não tem som alto debaixo de casa. Nós temos paz porque temos ausência de conflito. Mas o que João está querendo nos pintar aqui, o quadro que João está nos mostrando, é o quadro de que os cristãos podem ter paz, mesmo na presença dos conflitos. Porque os conflitos podem ser incessantes na terra, as portas podem se fechar aqui na terra, as pessoas podem querer te matar aqui na terra, mas no céu há um Deus que controla todas as coisas, que protege o povo do arco-íris, que está em domínio sobre a sua vida, e você só é tocado quando esse Deus que está no trono inabalável permitir que isso aconteça. Essa é a imagem do trono. E o que o trono representa para nós? Soberania, domínio, governo. Mas João não fica só na figura do trono. João descreve para nós agora, do versículo 4 a 8, o que acontece ao redor do trono. Porque ele disse que ao redor do trono tem um arco-íris. Mas o que esse arco-íris representa, nós também sabemos. Mas continua João dizendo para nós, ele vai dizer, versículo 4, ao redor do qual o quê? Dos tronos, do trono que está rodeado pelo arco-íris. Ao redor do trono, estavam outros 24 tronos, um trono rodeado por 24 tronos. Sentado nesses tronos, havia neles 24 anciãos. Bom, no trono central, a figura é indefinível, mas nos tronos ao redor, dá para saber quem é, 24 anciãos. E quem são esses 24 anciãos? 24 aqui simboliza a somatória total do povo de Deus. Representa o povo completo, 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, a nova e velha aliança, a junção, o plano, o povo de Deus reunidos diante do trono adorando. 24 anciãos no trono simboliza que o povo de Deus não tem só um rei, mas governa também com esse rei. Nós teremos um trono. A representação de que Deus não governa sozinho, mas Deus governa com o seu povo. Deus não governa sobre o seu povo. Deus não governa só para o seu povo. Deus governa juntamente com o seu povo. É o trono com 24 tronos. É Deus no centro com o seu povo em volta. São os anciãos rendendo glória àquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Ele continua dizendo, os anciãos estavam vestidos de branco, e na cabeça deles havia coroas de ouro. Vocês sabem que a linguagem das roupas brancas está fresca na mente de vocês, por causa de domingo passado? Laodiceia foi repreendida por não ter vestido de roupas brancas e preferir as lãs negras da sua cidade. Jesus disse, olha, o meu povo se veste de branco, porque o branco simboliza pureza, o branco simboliza santidade, o branco simboliza que um povo foi purificado. As coroas de ouro, que também é composta sobre a cabeça dos anciãos, você sabe muito bem que é aquela recompensa ao vencedor que chegou até o fim. Aqui, eles não são coroados porque são dignos, eles não são coroados porque são de linhagem real, eles não são coroados porque mereceram a coroação, eles coroaram porque perseveraram até o fim. O céu não é só um lugar para nós. O céu é o nosso reino. O céu não é só a nossa casa. O céu é onde nós estaremos para sempre e reinaremos com Ele e com Cristo.
E diante desse trono que estão esses 24 anciãos, João vai dizer que havia vozes saindo como relâmpagos. Diante do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, fazendo alusão aqui a Êxodo 19, quando Deus se manifesta no monte, tremendo todo o monte com sua autoridade e poder, dizendo que Deus tem força e é todo poderoso. Diante desse trono que sai trovões e relâmpagos, também tem 7 lâmpadas de fogo, que representam os 7 Espíritos de Deus. Vocês já entenderam desde o capítulo 1, que os 7 Espíritos de Deus aqui simbolizam o número da plenitude do Espírito, o Espírito que está em todos os lugares, o Espírito que é pleno, que é completo, que é autossuficiente. E diante dessas 7 lâmpadas de fogo, está um mar de vidro, que parecia claro como cristal. Esse mar de vidro aqui é muito interessante, porque qual é a imagem que nós somos instigados a ter quando nós imaginamos um mar de vidro? Bom, para a gente olhar para algum mar e conseguir ver nele a ideia de que parece que ele é como vidro, em primeiro lugar, as águas não podem se mover, porque o espelho não se move, o vidro não se move, o mar precisa estar intacto. Para você conseguir olhar para a água e ver o seu reflexo como se vê em um vidro, as águas precisam ser calmas, sem ondas, mas ele está dizendo que o mar, e mar é o quê? Lugar de onda. Ele está dizendo que o mar diante de Deus não tem onda. Ele está dizendo que o mar diante de Deus é calmo, é estático, é tranquilo. Essa é a imagem de um mar de vidro. Como que pode um mar sem onda? As ondas simbolizam as oscilações. E as oscilações mostram para nós que as coisas são uma coisa, depois são outra, e aquilo que estava embaixo uma hora está em cima, e assim, nas oscilações, as coisas saem do lugar, as coisas mexem e fogem do nosso controle. João está dizendo, no céu não é assim. No céu o mar não tem onda, no céu não há vibrações, no céu não há oscilações. Esse mar que sai diante do trono de Deus é um mar calmo, é um mar tranquilo, mostrando para nós que o céu não sofre tremores. Ô irmão, isso aqui é rico demais. João está dizendo que na terra a igreja está sofrendo os tremores da fúria do reino inimigo, do império de Satanás, de César sentado no trono, mas João está dizendo no céu há um trono que não estremece, que não chacoalha, que nada abala, que não sofre ameaças, porque quando eu vi o mar que estava debaixo desse trono, ele estava quieto como um mar de vidro. Não tinha vibrações, não tinham ondas, não tinha oscilações. O governo de Deus é calmo e tranquilo. Deus não sofre ameaças, Deus não precisa de plano B. Deus tem tudo sobre o seu controle, assentado em seu trono. Essa é a imagem de Deus que João está pintando para nós. Diante do trono, ele continua dizendo: havia 4 seres viventes cobertos de olhos, pela frente, por trás, cheio de olhos. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando está voando. Cada um deles tinha 6 asas, eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo, na frente, atrás, cheios de olhos. A pergunta que fica para nós é: como que imagina esses seres? São seres viventes, ou seja, algo que se move, algo vivo, algo que tem fôlego. Mas esse ser vivente está coberto de olhos. Ô irmão, nós estamos acostumados com 2. Quando nós vemos pessoas com um só,
nos solidarizamos. Quando nós vemos com 3, fazemos o sinal da cruz e expulsamos. Né? Porque não tem 3 olhos. Né? Um no meio da testa, aqui, tem Shinhan? Não, vocês não conhecem isso, né? Mas a ideia aqui é: os seres estão cobertos de olhos. E isso nos assusta. Porque qualquer outra coisa para além do normal nos encabula a nossa mente. E esses seres cobertos de olhos têm rostos diferentes. Porque o primeiro tem rosto de leão, o segundo tem rosto de boi, o outro parece gente e o outro parece águia. Mas ainda assim tem olhos por todas as partes. Agora imagine uma pessoa cheia de olho, em toda parte que você vê espaço tem um olho. O que isso significa para nós? Explica aí, João. Não tem como também. E aí a gente tenta arranhar algumas coisas. E aí, que pinta para nós a imagem de leão? Leão é o rei da selva. Leão é o predador imponente. Leão é aquele que não erra uma caçada. A imagem da nobreza e da força. E o boi? O boi não é rei como o leão. Mas o boi é forte. O boi persevera. O boi trabalha. Você coloca nele ferramentas e o boi não cansa. O boi é perseverante. O boi simboliza o serviço. O homem, diferente dos outros, o homem tem uma capacidade intelectiva superior. O homem é a inteligência, o homem é a razão. E a águia? Bom, a águia também não consegue disputar nem com o leão, nem com o boi, mas a águia voa. E se ela voa, o boi e o leão não podem pegá-la. Intrepidez, rapidez, visão panorâmica. Mas o que isso significa para nós? A criação resumida. Só isso. Não, pastor, achei que tinha um negócio, uma revelação. Não tem não, é só a criação resumida. O boi, o leão, a águia e o homem. O mundo animal, os homens como animal, os homens acima dos animais, toda a criação, representada por esses 4 seres, estão prostrados diante de Deus. E o que eles estão fazendo no trono? Versículo 8. Dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João não está querendo trazer para nós aqui mistérios. Tem pessoas que acham que o Apocalipse é o livro dos mistérios. Pelo contrário, Apocalipse é o livro da revelação, de descortinar os mistérios. E quando João está dizendo que há essa complexidade diante do trono de Deus, ele não está apontando aqui especificamente para as complexidades, mas para mostrar a glória daquele que está no centro das complexidades. A imagem é simples, nós que dificultamos. Nós queremos olhar para os seres cheios de olhos, nós queremos olhar para os anciãos que têm coroa e trono, nós queremos olhar para aqueles que têm cabeça de boi, cabeça de leão, cabeça de águia, mas essa não é o foco é o trono. João está dizendo: todas as coisas que foram criadas não devem tirar a sua atenção daquele que está no trono, recebendo a adoração da criação. Tem pessoas que conseguem ficar admirado com paisagens. Tem pessoas que conseguem se encantar com esculturas. Pessoas que admiram quadros e pinturas. Isso tudo é criado. Isso tudo é imagem. Isso tudo é uma tentativa de traduzir a glória e a beleza daquele que é a fonte de tudo aquilo que existe. João está dizendo que ninguém deveria confundir o centro da adoração no ambiente de culto. Porque no céu, por mais coisas fantásticas que tem jaspe e sardônio, tem mar de vidro, tem seres que eu nunca vi nem quero ver, tem coisa diferente e esquisita, mas não prestem atenção nisso. Porque o culto no céu não acontece em volta daqueles que estão em volta do trono. O culto do céu acontece
diante do trono. João está usando uma linguagem aqui dificílima para traduzir alguma coisa muito simples para nós. A adoração celestial é centrada em Deus e não no adorador. No céu, ninguém está buscando destaque, todos estão se rendendo e voltando para o trono. A igreja da terra deveria olhar o culto acontecendo no céu e tentar reproduzir assim como é no céu, aqui na terra. Mas como nós gostamos de adorar homens, como nós gostamos de adorar pessoas poderosas como o leão, como nós gostamos de adorar o nosso serviço, o nosso trabalho, onde nós tiramos o nosso sustento, quando nós não queremos andar com aqueles que são águias. João está dizendo: a igreja verdadeira na terra é aquela que se aproxima com o culto que acontece no céu. No céu ninguém se encanta com leão, com boi, com águia, ninguém se encanta com ancião, com rua de ouro, com água de cristal, todos estão se prostrando diante do único que é digno naquele lugar, o trono de Deus. Tozer vai dizer que a verdadeira adoração começa quando o homem sai do centro e Deus volta para o trono. Lembra das cartas e de Pérgamo que tinha ali o trono de Satanás? Naquela cidade Deus não reinava. Naquela cidade Satanás imperava. Quando Deus é destronado, outra coisa é entronada. E às vezes nós entronamos personalidades em nosso culto e não a Deus. Por isso o convite de João é nós olharmos para o céu e vermos como o culto acontece lá, para que nós possamos conseguir reproduzir o culto aqui. Nós não viemos ao culto para nos prostrarmos a cantores, nós não viemos ao culto para nos prostrarmos a pregadores famosos, nós não viemos ao culto para ouvir ou receber um autógrafo da estrelinha gospel, nós viemos ao culto para nos prostrarmos, para adorarmos aquele único que é digno e está presente no culto. Essa é a imagem ao redor do trono. Mas João também nos pinta algo que está acontecendo diante do trono. Versículos 9 a 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram. Ou estava sentado no trono, agora eles já se prostram. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e todas as coisas foram feitas pela tua vontade. Se há um trono no centro e a criação está ao redor do trono, eu estou conseguindo pintar aqui e ilustrar para vocês ou não? Há um trono, o arco-íris que não está assim, mas está assim, e os tronos das criaturas, os tronos do povo de Deus, o povo de Deus representado diante do trono está em volta de Deus. Só que agora tem um passo a mais nessa ação, porque o trono que está no centro e o povo de Deus que está em volta vão fazer algo diante de Deus. É como se o trono estivesse aqui, as pessoas estivessem em volta e elas agora estivessem se inclinando, todos em direção ao trono que está no centro. E para que eles estão se inclinando ao trono? Para render adoração. Porque a adoração só pode ser resposta àquilo que é contemplado. A adoração só pode ser consequência daquele que já foi encantado. Quando nós vemos pessoas que têm recusa a adorar, abre a boca para cantar, não canta nem por se abrir com... Como é que é aquele negócio que você faz assim para abrir a boca do menino? Pois é, nem com abridor de boca dá para abrir. Abre a boca, abençoado, para cantar, não canta. Ah, irmão, deixa. Só adora a Deus quem contemplou.
Só consegue adorar aquele que viu a glória. Só consegue entregar alguma coisa àquele que primeiro recebeu. E por isso a adoração dos anciãos não vem primeiro, mas vem depois. A revelação da glória vem primeiro e a adoração vem depois, porque a adoração não antecede a glória. Eu não adoro para me receber glória. A glória vem, então eu adoro. A adoração é a resposta àquilo que Deus já fez a nós. E dependendo do conhecimento que você tem de Deus, eu consigo medir o nível da sua adoração. Quem conhece muito, adora muito. Quem conhece pouco, adora pouco. Quem sabe quem Ele é, não mede esforços para adorá-lo. Quem contemplou a sua glória, não quer saber se é poeira, se é chão, se é terra. Ele está se prostrando e adorando. Eles se prostram diante do trono. Eles lançam as suas coroas diante do trono. O que simboliza a coroa aqui? A recompensa da vida perseverante até o fim, em nome de Jesus. Só que o lançar da coroa aqui mostra para nós que eles que estão adorando, que aqueles que estão reconhecendo, que estão diante de Deus, reconhecem que a vitória, a coroa, o que eles receberam, não é mérito deles, mas é mérito de Deus. Por isso eles devolvem a coroa, eles lançam a coroa, eles entregam a coroa. Porque tem gente, irmão, que faz coisas só para ter galardão no céu. Não, vou dar um copo de água para o pastor, porque aí eu ganhei uma pedrinha lá. Para com isso, gente. Você vai ter pedrinha nada não. Você vai ter uma coroa. Se você está tão preocupado com a pedrinha, imagina o que você vai fazer quando Jesus colocar uma coroa na sua cabeça. Vai achar que é o rei, né? Não vai não, porque você que vai pensar isso, nem lá vai estar. Porque aqueles que lá estarão, serão aqueles coroados que entregam a coroa. Você devia ter dado um glória a Deus. Porque a coroa que nós receberemos não é adquirida pelos nossos esforços. A coroa que nós alcançaremos não é conquistada na força do nosso braço. A coroa, como recompensa da perseverança, também é uma ação de Deus poderosa em nós, nos mantendo firme, nos mantendo de pé, não deixando o nosso pé vacilar. Até a nossa perseverança é honra e glória de Deus. Você só não desvia porque Deus não deixa, irmão. Você não só sai disso para se esculhambar no mundo porque Deus te segura. Não venha você depois de chegar na linha de chegada achar que mereceu alguma coisa. Só estarão do lado de dentro aqueles que reconhecem que a sua coroa não foi recebida por méritos próprios. A coroa é dele. Os meus méritos são dele, as minhas boas obras são ele, o que vocês veem de ruim sou eu, os meus pecados habitam em mim, a maldade ainda está na carne, mas quando você vê alguma coisa boa fluindo de mim, não é glória a mim, é glória a ele, alguma coisa que sai de mim, não sai nada bom de mim, o que tem em mim de bom é ele é a fonte que jorra coisa boa, eu sou só o canal que passa, mas ele é quem sai e entrega as coisas boas que saem de mim. No céu só há lugar para aqueles que reconhecem que tudo quanto nós temos, conquistamos ou conseguimos não são nossos, mas é dádiva do próprio Deus. E se não é nosso, para que ficar com a gente? E se não é nosso, para que tanto amor nós temos por isso? E se não é nosso, por que nós nos apegamos a tantas coisas que não devia? Nada é nosso, tudo é dele. Se nós tivéssemos essa concepção, se nós tivéssemos essa consciência, sofreríamos tão menos pelas coisas dessa terra. Ah, pastor, eu não posso perder a minha casa, pastor, eu não posso perder o meu carro, pastor, eu não posso perder meu emprego. Quem te deu isso? Ninguém pode tirar nada daqueles que já entregaram tudo diante do trono de Deus. O problema é que você acha que esse filho ainda é a sua coroa, você acha que esse casamento que te falta é a sua coroa, você acha que aquela promoção no serviço é a sua coroa, você não entendeu que nada que você tem ou venha a ter, não parte de você, tudo vem de Deus.
Não permita essa coroa que Ele te deu se tornar um ídolo, porque se necessário for, Ele destrói a sua coroa. Mas Ele nos dá coroas. Ele nos presenteia com casamentos abençoados. Ele nos dá filhos mais que saudáveis. Ele nos dá a condição de sobrevivermos melhor do que merecemos. Mas nós sempre insistimos em querer mais. Por que nós somos assim? Porque nós não conseguimos ainda, como os 24 anciãos, pegar aquilo que nós temos, prostrar-nos diante dele e entregar dizendo: tudo que eu tenho não é meu, é seu. Tu, Senhor, nosso Deus, é digno de receber a glória e a honra, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade tudo existe. O que seria de mim se não fosse o Senhor e os teus planos? O que seria da minha família se não fosse a tua mão? O que seria o meu emprego, os meus bens, a minha casa, se o Senhor não tivesse me dado? E quando nós passamos a acreditar assim, ninguém no mundo mais pode nos fazer mal. Parei no farol. O bandido chegou com um revólver e levou meu carro. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Era o carro da obra. Se era da obra, fique em paz. Quem perdeu não foi você, foi Deus. E Ele vai te recompensar. Ele vai recompor se preciso for. Ele vai colocar outro no lugar se for necessário. E se Ele não colocar, porque nunca foi necessário. Nós precisamos, irmãos, encontrar a nossa satisfação única e plena em Deus. Não nas coisas que Deus pode nos dar, não nas coroas que Deus irá nos dar, não nos galardões ou nas recompensas que Ele dá mesmo. Mas quando nós encontramos a nossa plena satisfação em Deus, nada mais pode nos abalar, nada mais pode nos tirar do caminho de entregar. E aí nós ficamos naquela briga, né? Pastor, tem que ser 10% mesmo? Pode ser só 5%, não? Não, irmão, não tem que ser 10%. Tem que ser tudo. Tudo entregue e dedicado a Deus, tudo usado para a glória de Deus, tudo promovendo o reino de Deus. Porque se você não entender isso, você não entendeu a posição, o posicionamento daqueles que estão diante do trono. E aqueles que se rendem diante do trono, aqueles que entregam tudo o que tem diante do trono, eles são recompensados, não porque entregou uma coroa e ganhou 10, mas são recompensados com a presença daquele que está no trono, porque Ele é a própria recompensa. Ah, pastor, eu vou entregar então para mim ganhar 10 vezes mais, é isso? Não. Pastor, eu vou entregar então, se eu entregar 1.000 eu ganho 10.000. Não. Você vai entregar e não vai receber nada de volta. Você vai entregar tudo e vai receber Ele. E se você conseguir encontrar Ele, você não precisa de mais nada. Se você conseguir encontrar satisfação nele, você não precisa de mais nada. Se você conseguir se satisfazer nessa vida nele, nada nesse mundo, nem Satanás, nem os impérios, nem o inferno pode roubar a paz daqueles que nessa terra conseguiram enxergar a porta aberta do céu. Esse é o sermão de hoje. A visão do trono no céu. Antes dos selos do juízo de Deus, antes das bestas que vão aparecer nos próximos capítulos, antes do mal personificado que chega a nos dar arrepio quando fala 666. João está nos mostrando que antes do terror, nós precisamos ter uma imagem em mente. A imagem do trono que está sobre todos os tronos, e esse que está sentado naquele lugar no trono. O Espírito Santo levou João ao céu, não para ver uma história aleatória, não para ver que o mundo está seguindo o seu próprio curso, mas para ele entender que a história é governada pelo dedo de Deus. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhuma doença, nenhuma morte pode escapar da sua mão. Não tem nada que aconteça nesse mundo que Deus não tenha dado ordem para acontecer, porque tudo que pode estar desmoronando, Deus ainda permanece no trono. O mundo pode desmoronar, mas o trono não é abalado. O mal pode vencer aqui na terra, mas Deus está reinando do céu. Enquanto a igreja sofre, há
alguém no centro. E enquanto Ele estiver no trono, a adoração continua. Quer seja na luta, a adoração continua. Quer seja na vitória, a adoração continua. Nós estamos em tristeza, estamos adorando. Nós estamos alegres, mas estamos adorando. Independente do que acontece na terra, há um culto acontecendo no céu. E o Espírito está nos convidando. Suba para cá e participe desse culto que está acontecendo, porque é no momento do culto que o céu e a terra se unem, é o momento do culto que você se junta aos santos anjos, é no momento do culto que você adora, e igualmente os crentes estão adorando diante do trono, o céu e a terra se unem para render glória, render honra e poder, aquele que é único e digno de receber está sentado no trono. Marilda, vem cantar? Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu prometo que não passo de 5 minutos. Mas depois de tentar fazer você enxergar o culto que está acontecendo nesse exato momento no céu, eu queria te convidar a participar junto com os anjos, com os anciãos, com aqueles que estão diante do trono, porque o trono dele também está aqui. Ele diz que caminha entre os candelabros. Ele é o Cristo que está no meio da igreja. E se por algum momento nós conseguirmos sintonizar a nossa adoração com a adoração dos anjos, nós iremos confundir aonde nós estamos. Não saberemos se estamos ainda no mundo físico ou se no mundo espiritual, porque parece que tudo virou um culto, parece que virou um único povo, parece que todos estão cantando o mesmo coro. É quando a igreja adora que os céus e a terra se unem, que Deus recebe o louvor, a honra e a glória. Então eu queria te convidar a louvá-lo nessa noite, para encerrar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amar-me a ti. Tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Deus soberano sobre céus e terra, aquele que está sentado no trono inabalável, nos conceda, Senhor, a partir dessa noite, a paz que excede todo entendimento, que independe dos conflitos, das guerras existenciais, das lutas que nós enfrentamos, mas que o Teu Espírito nos conceda a capacidade
mediante as tribulações da nossa vida momentânea, possamos conseguir olhar, levantar a cabeça, olhar o céu e ver que há um trono inabalável, que não sofre com as crises, que não estremece com terremotos, que não é ameaçado pelos governos da terra, porque acima de qualquer trono está o trono dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor governa a história no cetro da sua mão. O Senhor é todo poderoso e nada escapa dos seus planos. Ó Senhor, nos dê confiança naquilo que o Senhor está fazendo, nos dê garantia e segurança do que o Senhor está fazendo é melhor do que nós imaginamos. E se nós nessa noite conseguimos contemplar a sua glória no céu, não há tribulação na terra que possa nos afastar da tua presença, dos corações rendidos diante de ti em adoração. A tua igreja se encontra como o teu povo, resumido pelos 24 anciãos. A tua igreja está prostrada, entregando louvor, glória e rendição ao Senhor que está no trono, e nada pode ameaçar o seu domínio, o seu governo e o seu comando. Muito obrigado, Senhor, por revelar a nós aquilo que nós precisávamos. Nós não precisávamos de ausência de conflito, nós não precisávamos de ausência de guerra, nós precisávamos da visão da sua glória. Porque saber quem está no trono é o antídoto para toda ansiedade, incerteza e insegurança que nós temos em nossas vidas. O Senhor está no trono e governa. O mundo não está sendo guiado pela aleatoriedade. O mundo não está desgovernado. O Senhor ainda está no trono. Leva-nos para casa nessa noite, descansando na paz de que o Senhor está no controle. E nos permita viver essa semana com essa certeza, que o Teu Espírito nos lembre todos os dias de quem é que está no governo. Abençoe todas as famílias que estão retornando para o seu lar, cada pessoa que vai pegar a estrada para voltar à sua casa. Abençoe nosso domingo, a nossa semana, em nome de Jesus.